Hoje eu vou falar de uma receita muito especial para mim, o pão sem sova. Na primeira vez que eu me aventurei na panificação, foi essa receita que eu segui, porque o único equipamento especial que você precisa para executá-la é uma balança, que é um item barato, fácil de encontrar. Para preparar o pão sem sova, eu misturo numa bancada ou numa vasilha grande a farinha, o sal e o fermento. Depois que eles estão bem misturados, eu vou aos poucos incorporando a água, misturando somente até obter uma massa homogênea e sem grumos, que eu deixo descansar em uma vasilha untada com óleo por 12 a 18 horas em temperatura média de 21 graus Celsius. O pão ele é um lembrete de que só temos controle sobre algumas poucas coisas na vida. Nessa receita, o glúten da massa se desenvolve pelo tempo prolongado da primeira fermentação. Por isso a massa deve fermentar devagar. Em ambientes mais quentes, é interessante utilizar a água gelada para garantir a temperatura correta da massa. Se adicionarmos mais fermento que o indicado ou deixarmos que a fermentação ocorra em temperaturas superiores a 21 graus Celsius, essa poderá ser mais curta do que o necessário para o desenvolvimento satisfatório do glúten, resultando em um pão baixo e denso. Se você decidir entrar nessa aventura de fazer pão, mesmo um pão sem sovas, precisa entender que a panificação tem etapas e tempos que precisam ser respeitados. As receitas geralmente são simples, muitas vezes levando apenas farinha, fermento, água e sal. Mas os detalhes são incontáveis e ignorá-los pode custar o seu tão desejado pão caseiro. Tempos, temperaturas, dobras, graus de hidratação, inclusões. Mesmo que eu conduza o processo, no final das contas não sou eu quem manda. É a massa do pão, esse organismo vivo, quem me diz, através de seus sinais, muitas vezes sutis, o que precisa ser feito. São sinais que só o tempo e a repetição nos ensinam a interpretar. Com a massa homogênea, mas ainda muito solta, sem nenhum glúten desenvolvido, nós estamos prontos para a primeira fermentação. A fermentação deve ser feita num ambiente fechado, então a gente vai tampar a massa com filme plástico. Depois do descanso de 12 a 18 horas a 21 graus Celsius, a massa já desenvolveu bastante glúten. A gente pode observar que a gente puxa ela e ela já tem bastante glúten desenvolvido. Porém, o glúten está desorganizado, já que ele não foi sovado. Numa superfície enfarinhada, a gente vai abrir a massa e fazer 4 dobras. Puxando de um lado para o outro, nas 4 extremidades do pão, dobrando-as sobre si mesmo. Feitas as 4 dobras, a gente vira o pão com a emenda para o lado da mesa e deixa ele descansar por 15 minutos.
Esse descanso deve ser feito embaixo de um pano levemente umedecido. Após o descanso de 15 minutos, a massa vai ser boleada com movimentos circulares para dar forma ao nosso futuro pão. Depois de boleada, a gente vai colocar a massa numa vasilha untada em óleo. E ela vai ser posta para fazer a segunda fermentação. A segunda fermentação vai durar de 1 a 2 horas numa temperatura de 21 graus Celsius. Faltando 1 hora para o fim da segunda fermentação, o forno deve ser pré-aquecido a 250 graus Celsius junto com uma panela de ferro. Depois de pré-aquecido, a panela é retirada do forno e o pão delicadamente colocado dentro da panela. A panela é então tampada e volta ao forno. A temperatura do forno deve ser então abaixada para 230 graus Celsius. E o pão vai assar por 40 minutos com a panela fechada. Depois de 40 minutos, a tampa da panela é retirada e o pão volta ao forno para dourar a sua superfície. Depois de dourar, o pão é colocado para resfriar em uma superfície que permita a livre circulação de ar. Depois de resfriar a temperatura ambiente, o pão está finalmente pronto para ser fatiado e degustado. Lembrando que o pão não deve ser fatiado quente. Aqui nós observamos que mesmo sem sova, conseguimos um pão com a casca crocante e o miolo macio. Como é um pão sem sovas, não temos alvéolos bem desenvolvidos, mas um pão delicioso em todos os aspectos.